Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Shalom, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para a gente falar sobre a restauração da alma. Talvez alguns conheçam isso como a cura do coração, ou a cura da alma. E esse assunto tem a ver com todo o processo que o nosso Deus está realizando ao nos transformar. Por conta do pecado, afastados de Deus, nós nos envolvemos com tantas coisas que jamais deveríamos ter nos envolvido. Muitos, a maioria, por absoluta ignorância, sem saber desse amor tão maravilhoso que Deus tem para todos nós, até que um dia a mensagem de Cristo, a mensagem da salvação de Jesus, a graça de Deus derramada sobre todos os seres humanos, chegou até nós. E por meio da fé, a gente passou a crer em Jesus Cristo e o Espírito de Deus veio morar dentro de nós. A parte da gente, acho que você já sabe sobre isso, a parte da gente onde o Espírito Santo veio habitar é o nosso espírito. A Bíblia várias vezes fala do nosso espírito como o nosso coração, falando de coisas puras. A Bíblia diz que a lâmpada de Deus é o espírito do homem, falando literalmente dessa parte da gente onde o Espírito Santo vem habitar quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Mas nesse processo de restauração, não apenas o espírito é regenerado, é restaurado, nasce de novo, mas a nossa alma precisa de uma transformação que vai se manifestar no nosso corpo físico. E quando a gente fala no corpo físico, fala nas coisas que procedem de nós, as nossas atitudes, não é? O que nos cerca, o mundo que nos envolve, não é? A nossa própria família, a nossa vida, a nossa saúde, tudo que nos envolve vai passar por um processo de transformação, porque a palavra de Deus declara que nós seremos apresentados ao nosso Deus irrepreensíveis. Olha que palavra extraordinária! Espírito, alma e corpo. Nesse processo de restauração, de regeneração, o nosso Deus já tem ministrado no nosso coração sobre a necessidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados, de nós confessarmos os nossos pecados. E é justamente na alma do ser humano onde a consequência do pecado acaba causando mais danos. Por quê? Porque quando os demônios que nos levam às tentações e muitas vezes caímos nas tentações ou tantas vezes pecamos sem nem saber que aquilo era contrário à vontade de Deus, esses demônios vão se alimentando desses pecados e vão como que construindo fortalezas dentro das pessoas. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, ainda que tenha uma pessoa que tenha se aprofundado tanto nos pecados, nas trevas, nas coisas que são abomináveis ao nosso Deus, mesmo que o espírito maligno, se manifeste naquela vida, talvez todos que estão me assistindo já viram coisas assim pela televisão, ou mesmo pessoalmente, coisas que nos assustam, que são horrorosas, não é? Quando uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, é dominada por um espírito demoníaco. Mas, olha que coisa linda, a autoridade no nome de Jesus para pôr fora esses espíritos demoníacos, para que a pessoa seja totalmente livre, para que esse processo de transformação não pare. Mas aonde então surge a cura do coração, a restauração da alma? Nós todos, infelizmente, passamos por muitas situações das nossas vidas que a gente jamais gostaria de ter passado. São lembranças dolorosas que temos de coisas que aconteceram na nossa história. Às vezes coisas até familiares, não é? Você sabe de histórias pelas quais passaram os seus pais, os seus antepassados. E isso parece que é uma vergonha ou uma dor, alguma coisa que você não sabe nem explicar direito, mas parece que aquilo ainda te afeta, ainda você sofre por conta disso. Mas nos nossos dias, quantas coisas nós enfrentamos, quantas situações nós passamos, situações de violência, situações de rejeição, de abandono,
situações de sermos, né, pegos de surpresa com situações que a gente não conseguia lidar. Isso nos afetou, nos assustou, e isso geram marcas, geram lembranças ruins, lembranças dolorosas, coisas que a gente sua frio só de lembrar. E mesmo servindo a Jesus, há uma constatação clara de que muitas dessas coisas ainda nos afetam. E eu queria contar para você que nesse processo de restauração que o nosso Deus tem feito com a igreja, porque está escrito que a igreja será apresentada a Jesus como uma noiva apresentada ao seu noivo, sem ruga, sem mancha, sem mácula alguma, pura, irrepreensível. Não são lindas essas expressões? Então, na restauração, na noiva do Cordeiro, o nosso Senhor não apenas tem feito com que o Evangelho seja pregado no mundo inteiro, para que as pessoas conheçam o Senhor, mas também o Senhor tem enviado unção, autoridade, poder, para que as pessoas sejam restauradas no seu interior. Eu queria fazer uma comparação para que você entenda com algo que está escrito na Bíblia sobre a restauração da cidade de Jerusalém. Jerusalém, a cidade do grande rei, onde um dia Jesus vai reinar sobre todas as nações da terra. Quando Jerusalém caiu nas mãos de um rei chamado Nabucodonosor, e a cidade foi totalmente destruída, a casa de Deus foi destruída, os móveis, os utensílios usados para adoração foram todos levados, não é, como prêmios daquela conquista. Houve, depois de 70 anos de cativeiro do povo de Israel, houve um tempo de restauração. E essa restauração, e como a Bíblia mostra que ela se dá, é um exemplo, é uma forma de Deus mostrar como Ele trabalha nos restaurando. Então, o que está escrito na Bíblia sobre Jerusalém, que a primeira coisa a ser restaurada, quando Jerusalém voltou para as mãos do povo de Deus, foi o altar, o lugar da adoração, onde sacrifícios eram feitos diante do nosso Deus. O altar fala do nosso coração, fala do nosso espírito, a parte da gente que tem comunhão com Deus. Pois bem, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o fogo no altar do nosso coração começou a queimar de novo e nunca mais vai se apagar. Mas não bastava apenas que o altar fosse restaurado, o templo que continha o altar precisava ser reedificado. E aí Deus usou algumas pessoas, um homem chamado Zorobabel, descendente de Davi, um sacerdote chamado Yeshua. Eles foram os responsáveis, não é, por lançarem os fundamentos da reconstrução da casa de Deus. E esse Zorobabel, que é uma figura apostólica do Antigo Testamento, ele lança o fundamento dessa casa e Deus usa um profeta para dizer que ele seria responsável por colocar a última pedra, a pedra de remate. É claro que isso é uma referência a Jesus, porque ele iniciou a igreja e ele voltará para que tudo se cumpra segundo a sua promessa. Mas vamos voltar para o templo. O templo fala da nossa alma. O templo fala da parte da gente onde estão guardadas as coisas mais maravilhosas, mais secretas, a nossa memória, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo, a nossa personalidade. Todas essas informações estão guardadas na nossa alma, como no templo estava o lugar santo, lá com a menorá, com a mesa dos pães, o altar da adoração. O templo, então, era parte de Jerusalém que continham essas coisas tão importantes. Mas houve um momento que um homem chamado Neemias, alguém que se transformou em governador de Jerusalém, ele percebe que os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas arrancadas e queimadas. E ele percebe então que, não obstante o templo ter sido reconstruído, qualquer aventureiro, qualquer povo inimigo poderia entrar ali com a maior facilidade e destruir de novo o templo e apagar de novo o altar de Deus. Então o que Neemias faz? Ele reconstrói os muros com toda a nação de Israel e ele recoloca as portas. Isso fala da restauração do nosso corpo, das entradas da nossa alma, que são os nossos 5 sentidos. Todas as informações guardadas na nossa alma, guardadas nas nossas emoções, nas nossas memórias, vêm até a nossa alma através do que vemos, através do que ouvimos, através daquilo que experimentamos na nossa vida. Os sentidos do homem, os sentidos do corpo do homem, são como as portas de entrada na nossa alma. Então, nesse processo de restauração do nosso Deus,
Nós queremos tratar hoje sobre a restauração da alma, a cura das emoções, a cura da mente, a cura do coração do povo de Deus. E para isso eu preciso te contar uma história que aconteceu nos anos 90, com uma pessoa que marcou muito a minha vida. Ela já dorme no Senhor, uma pastora muito amada minha, da Carla, que se chamava Maria Lúcia Silveira. Ela era uma mulher que fazia parte de um ministério que também marcou muito a minha vida, a minha história, do Dr. Morris Cerullo, um judeu usado por Deus em todas as nações da terra para pregar o evangelho, para manifestar o poder do nosso Deus, como uma voz profética para restaurar a igreja de Cristo nos seus dias. Pois esse amado irmão, Morris Cerullo, ele estava ministrando nos anos 90 que uma unção da parte do Espírito Santo estava vindo sobre a igreja de Cristo, e essa unção seria para curar o coração do povo de Deus. Pois, numa conferência em Anaheim, nos Estados Unidos, essa querida irmã, Maria Lúcia Silveira, estava vivendo um drama familiar muito terrível. Talvez pessoalmente eu compartilhe sobre essa história, que eu tenho certeza que também vai tocar muito o teu coração. Mas era um drama muito terrível que estava acontecendo com a sua filha, que tinha passado por uma tragédia familiar. E ela estava tão triste, ela estava tão desejosa de ter uma palavra de Deus que pudesse trazer uma cura, uma restauração para sua filha. E quando ela ouve aquela palavra, que uma unção estava sendo liberada para curar o coração do povo de Deus, a pastora Maria Lúcia, ela estava perto do Dr. Morris Cerullo quando ele estava falando essa palavra profética, e ela se ajoelhou e grudou no paletó dele e começou a clamar: eu preciso dessa unção. Então, o Dr. Morris Cerullo impôs as mãos sobre ela e disse: cure o coração do meu povo no Brasil. Pois, quando eu estava nos primeiros dias da minha caminhada com Cristo, eu tive a honra de conhecer essa senhora, que, como eu disse, marcou muito a nossa vida. A ministração dela, a unção que Deus derramou sobre a vida dela, foi muito impactante na minha história. Eu podia contar muitas histórias sobre aquilo que Deus fez na minha vida. Mas o que eu quero te contar, para que a gente possa avançar, é que o nosso Deus não levantou, claro, eu sou apenas a pastora Maria Lúcia, mas Deus levantou incontáveis pessoas na nação brasileira e no mundo inteiro, não é? Com o entendimento que o nosso Deus tem restauração para a nossa alma. E a única maneira de nós sermos restaurados na nossa alma, se nós confiarmos totalmente em Jesus, o nosso Senhor, aquele que era ontem, hoje e será sempre eternamente o único Senhor, o Deus vivo, o Rei dos Reis, aquele por quem nós nos apaixonamos, entregamos a nossa vida, porque Ele nos amou primeiro. É com Jesus Cristo que eu quero ministrar no teu coração o que diz a palavra de Deus sobre a nossa alma. Eu quero que você preste bem atenção, porque como nós já falamos, outros pastores nossos ministraram sobre a diferença da alma e do espírito, mas que na nossa Bíblia em português, muitas vezes a palavra coração aparece falando de alma e outras aparecem falando do espírito. Agora eu vou ler textos que falam especificamente da nossa alma. Olha como a nossa alma está e como Deus a vê, amém? Falando conosco através dos seus profetas. Olha o que diz Jeremias a respeito da nossa alma. Enganosa é a alma. O que está escrito literalmente é: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Numa versão amplificada está escrito assim: ele é mortalmente doente. Ninguém pode compreendê-lo e entender a sua própria mente. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Um outro texto agora do Evangelho de Marcos também fala da nossa alma, citando o coração como algo degenerado, algo que precisa de um toque da restauração do nosso Deus. Marcos 7, 21 a 23 está escrito assim: porque de dentro do coração dos homens, ou seja, da alma dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza,
a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Lucas 6,45 diz assim: o homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Como eu disse a vocês, os nossos sentidos são as portas de entrada da nossa alma. Ou seja, quando nós adquirimos informação de coisas que ouvimos ou de que vivenciamos, experimentamos, essas informações ficam guardadas dentro de nós. A boca fala do que o coração, do que a alma está cheia. Se você enche a tua alma de virtude, as tuas memórias, se você enche a tua vontade da vontade de Deus, quando você abrir a tua boca, o que vai fluir de dentro de você é vida, é o amor de Deus. Agora, se você enche o teu coração, se você foi cheio no decorrer da tua vida de lembranças dolorosas, de coisas onde você foi ferido, onde você foi magoado, o que você vai falar, o que você vai manifestar através da tua boca é o que está no teu coração. Não tem como ser diferente, não tem como enganar o tempo inteiro, não tem como fingir para todos o tempo todo. Invariavelmente vai haver momentos em que você vai estar pressionado, em que você vai estar sendo confrontado, em que a tua alma ela vai gritar, ela vai manifestar o que está nela. E aí nós vemos talvez as cenas mais terríveis dos seres humanos, quando eles mostram um coração completamente ferido, dolorido, que tenta se defender, não importando se está certo ou errado, apenas para que não possa ser ferido de novo. Não, você não é uma pessoa má, uma pessoa perversa, uma pessoa que não tem jeito, você é um ser humano que precisa do amor de Deus e que precisa da cura que o nosso Deus tem para dar para nós. E é por isso que nós estamos juntos, porque o nosso Deus é poderoso para transformar essas situações de uma água amarga que flui do nosso coração para águas doces. Olha que extraordinário o que o apóstolo Paulo escreve à igreja, às pessoas, os cristãos que estavam em Roma. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, sede mudados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus, senão mudando a nossa mente, que quer nos preservar, que quer nos defender, que quer que a gente permaneça no pecado, que quer que a gente permaneça naquilo que a satisfaz. A alma do ser humano, o coração perverso, como diz as Escrituras, ele é terrivelmente maldoso. Ele quer preservar esse estado em que ele está sendo alimentado com o pecado, alimentado com aquilo que lhe traz uma sensação boa de estar no controle de tudo. E a carne, o nosso corpo, simplesmente é um escravo da nossa vontade. Por isso que os pecados primeiro são cometidos na nossa alma, no nosso pensamento, e depois praticamos, porque a nossa vontade corrompida por causa do pecado, ela vai se manifestar naquilo que fazemos, ou furtando, ou praticando sexo fora da vontade de Deus, ou mentindo, ou enganando. As coisas que praticamos com o nosso corpo, mas a vontade de praticar está no nosso coração, está na nossa alma, totalmente corrompida por causa do pecado. Mas o nosso Deus tem cura para nós. Ele tem um novo coração para nós. Ele tem uma restauração que só Ele pode proceder na nossa vida. E esse novo coração já nos foi dado quando o Espírito Santo veio morar dentro de nós. O que precisamos agora? Permitir uma restauração, uma transformação da nossa alma, através dessa vida de Deus que habita o nosso interior. Eu queria agora ministrar no teu coração uma palavra. Quando o profeta vai até o oleiro, a pessoa que trabalhava fazendo vasos de barro, ele começa a observar o trabalho, ele percebe que o vaso,
quando o oleiro estava trabalhando para deixá-lo da forma que o oleiro mesmo queria, né? Havia um momento em que, se o barro não estivesse macio, molinho, né, para ser trabalhado, se ele ficasse duro, ele tinha que quebrar o vaso e começar tudo de novo, porque não dava mais para ficar do jeito que o oleiro queria. E Deus fala então ao coração do profeta, não é? Que nós somos esse barro, e o oleiro é o Senhor. Ele está nos moldando, Ele está trabalhando na nossa vida para que a gente possa corresponder àquilo que Ele sonhou para nós, projetou para nós, o plano que Ele tem para as nossas vidas. Então eu quero ministrar algo ao teu coração. Queridos, o que faz o barro ficar bem molinho, bem fácil de ser trabalhado, é a água. E a água é um símbolo da palavra de Deus que nos lava. Mas a água também é algo tão próprio da gente, como a gente quando está quebrantado, quando a gente está se sentindo, não é, quebrado no coração, a gente começa a chorar, as nossas emoções quantas vezes são expressas pelo nosso choro, pelas nossas lágrimas. Eu queria dizer que se você quebrantar o teu coração diante do Senhor, se você deixar esse barro, que é a sua própria vida, bem molinha, bem fácil de ser manuseada e trabalhada, o nosso Deus, Ele vai cuidar de você. O nosso Deus não quer quebrar o vaso. O nosso Deus quer moldar a nossa vida para que a gente possa cumprir realmente o propósito que Ele tem para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Então eu te digo, quebranta o teu coração, não importa o que as pessoas possam pensar de você, não importa que as pessoas saibam quanta ferida, quanta dor, quanto erro você possa ter sofrido ou cometido, o que importa é que todos saibam que você é amado do Senhor e está trabalhando na tua vida. Então permita que as lágrimas, no decorrer dessa parte do seminário, possam quantas vezes rolar no teu rosto, não importa quem está olhando para você, o que importa para você é que o Senhor, o nosso Deus, está com os olhos fixos na tua vida e as mãos trabalhando em você, para que você seja totalmente restaurado, curado pelo nosso Deus. Eu quero encerrar esse vídeo falando sobre algumas dicas que eu tenho para a tua vida e alguns testemunhos que eu tenho certeza que vão marcar você para sempre. O primeiro conselho é: nada, coisa alguma pode impedir você de ser restaurado por Jesus Cristo, se você com todo o coração o desejar. Nada do teu passado, nada do presente, nada que as pessoas possam saber, coisa alguma, a não ser você, pode impedir que o Senhor proceda uma grande transformação em toda a tua história. Então o seu desejo de não permanecer fora do propósito que Deus tem para a tua vida é o combustível necessário para que Deus faça uma grande obra nesse tempo, na tua história. A segunda coisa, você precisa desejar aquilo que Deus sonhou para a tua vida. Você precisa crer na soberania de Deus. Você precisa crer que toda a palavra de Deus é verdade e que Ele não errou a teu respeito. O que o Senhor desejou para você, ninguém no universo te ama igual para desejar o melhor, para projetar o melhor, para te fazer segundo o seu amor, para cumprir o seu propósito. E a terceira coisa, não abra mão de ser como Jesus. O grande alvo de todos nós é que a gente diminua para que Cristo apareça, para que o Pai, vendo Cristo em nós, possa dizer: esse é meu, essa é minha, e eles vão viver comigo para sempre. Que Jesus possa ser visto na tua vida. E a única maneira disso acontecer é nós dizermos não para nós mesmos, para que Ele possa reinar em nós. Vamos juntos? O primeiro testemunho que eu quero te contar é a respeito do perdão. Sabe por que a gente vai precisar muito do exercer o perdão nesses dias? Porque nós vamos ter que voltar lá. Nós vamos ter que voltar aonde a gente foi ferido, aonde a gente pecou. A gente vai ter que voltar lá aonde nos abandonaram, aonde nos traíram, aonde falaram mal da gente, aonde os nossos pais agiram de uma maneira que parece incompreensível, onde talvez antepassados nossos pecaram terrivelmente contra Deus, gerando situações que nos afetam ainda hoje. Como? Isso é impossível. Não para o Criador dos céus e da terra. Não para quem é o mesmo hoje,
ontem e será o mesmo eternamente. Eu quero te dizer que a gente vai precisar do perdão. Sabe, quando oramos todos os dias, Pai, perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, perdoa as minhas falhas, como eu estou disposto a perdoar aqueles que têm pecado contra mim, como eu estou disposto a perdoar aqueles que me devem, como eu estou disposto a perdoar aqueles que falharam contra a minha vida. Pai, perdoa os meus pecados. Sim, o Senhor nos perdoou. Não vai perdoar, Ele já perdoou. Mas é importante, fundamental, para que o perdão de Deus nos alcance, que a gente libere perdão. Quando nós perdoamos, nós não estamos livrando aquele que nos feriu. Nós estamos sendo livres. Nós estamos sendo livres das lembranças dolorosas daquilo que nos fizeram. E por isso, nós vamos precisar muito de perdão. E do perdão, que é uma pessoa, é a manifestação de Jesus, que se fez carne para que pudéssemos ter acesso de novo ao Pai. Eu quero te contar uma experiência que eu tive pessoal com o perdão, que foi a coisa mais impactante que eu já vi na minha vida. O que aconteceu foi que eu estava ministrando num outro país. Eu não vou citar nenhum lugar, nem nomes, para que ninguém se sinta constrangido com isso. Eu estava ministrando fora do Brasil, eu tinha uma pessoa que me traduzia, e Deus me levou a trazer uma palavra ali de salvação. Muitas pessoas entregaram a vida para Jesus, mas houve um momento em que Deus me levou a orar por pessoas. E quando eu comecei a orar, muitas pessoas começaram a manifestar demônios. E eu comecei a orar, ordenando que aqueles demônios fossem embora daquelas pessoas, liberassem aquelas pessoas. E as pessoas foram sendo libertadas. Mas aconteceu que desde o início daquela tarde, foi uma tarde que eu ministrei, eu vi um menino bonito, que ele tinha um gorro na cabeça, ele estava com aquele gorro puxado até o máximo, e aquele gorro cobria suas orelhas, só aparecia um pouco dos seus olhos, a sua feição, mas era uma figura estranha ali, eu não entendi porquê, mas de vez em quando a figura daquele menino me atraía, e no final trouxeram aquele menino para que eu pudesse orar por ele. E quando eu fui orar por ele, Deus me deu essa palavra: você precisa liberar perdão para as pessoas que te feriram. Eu não tenho explicação, foi uma palavra de conhecimento, mas aquele menino começou a gritar violentamente, dizendo: não, eu não posso, eu não vou perdoar aquelas pessoas que me fizeram tudo aquilo. Eu não sabia de nada. Aquele menino começou a dizer no seu idioma de uma forma muito rápida, eu não conseguia entender tudo que ele falava, e a tradutora tentou me explicar, mas ele começou a chorar então. E aquele menino contou que ele nasceu com um problema, um defeito físico. E ele passou por uma cirurgia plástica, para que aquele defeito físico, que era motivo de uma grande zombaria, fosse tirado do seu corpo. E esse menino, quando ele acordou daquela cirurgia plástica, ele estava amarrado na sua cama. Por quê? Porque quando, na primeira vez, ele estava voltando da anestesia, manifestou um demônio. E ele pegou alguma coisa cortante, ele começou a dilacerar o seu corpo inteiro. E os enfermeiros, não sabendo que crise, o que estava acontecendo, amarraram aquele menino na cama. E o que estava acontecendo é que estava havendo um processo de transformação na vida dele. Aquele defeito físico que era motivo de zombaria, das pessoas rirem, ridicularizarem aquele menino, estava sendo tirado da vida dele, mas o mal que o prendia queria que ele tivesse agora outros motivos de zombaria, talvez os cortes que ele fez no corpo, talvez ter se dilacerado naquele dia fosse o alvo para que ele continuasse sendo zombado. Então aquele menino, quando nós falávamos sobre ele tem que perdoar, ou você tem que perdoar, ele manifestava aquele espírito de fúria, de medo, de tristeza, e ele gritava: eu não vou perdoá-los, é impossível conseguir perdoar aquelas pessoas que me feriram tanto, que zombaram tanto de mim. Era uma coisa violenta, eu nunca tinha visto algo assim, como eu nunca vi na minha vida o que o Espírito Santo fez. A pessoa que me traduzia era uma jovem que tinha sido violentada pelo seu próprio pai. Aquela menina já tinha sido tratada pelo Espírito Santo, curada por Deus, já tinha conseguido perdoar o seu próprio pai. Ela durante muitos anos não conseguia olhar no rosto dele, não conseguia falar com ele.
Mas Deus, quando a salvou e a transformou, ela entendeu que ela precisava perdoar. E ela, no seu próprio idioma, falou para aquele moço e contou essa história e disse: eu quero te dizer que eu entendo a dor que você está passando. Eu entendo como é difícil liberar perdão para alguém que te feriu tanto. Mas eu quero dizer que eu não conseguia ser feliz, eu não conseguia ter nenhum relacionamento com ninguém, porque eu lembrava da violência que eu sofri, da maldade que eu passei. Eu me sentia suja, eu me sentia como uma pessoa indigna por causa do que eu tinha passado. Mas quando Jesus veio e me perdoou dos meus pecados, e me limpou, me transformou, eu entendi que eu precisava liberar perdão para o meu pai. Não precisou terminar aquele testemunho. Aquele rapazinho estava em prantos. E ele dizia: tá bom, eu vou perdoar. E ele passou talvez os 30 minutos dos mais lindos que eu já vi na minha vida. Porque a feição daquele menino começou a ser transformada. Quando ele começou a liberar perdão para aquele menino, para aquele outro, para aquela pessoa da escola, para aquela outra. Pessoas que ele lembrava como se tivessem acabado de ofendê-lo. Quando nós permitimos que o Espírito Santo nos tome pela mão, quando Jesus, através do seu Espírito, nos leva a enfrentar as nossas maiores dores, os nossos maiores traumas, Ele tem poder para nos curar, para nos resgatar, para nos transformar. Quando aquele menino terminou de liberar perdão para todas as pessoas que vieram à mente dele, que o tinham ferido, eu disse: escute aqui, Satanás, nunca mais você vai prender esse menino. Espírito de violência, espírito que tem feito ele se ferir a si mesmo, eu te ordeno, sai desse menino e nunca mais volte. Esse menino foi liberto, o rosto dele brilhava, porque ele tinha experimentado o poder do Deus vivo sobre a sua vida. Eu quero te dizer que nunca na minha história eu tive uma experiência tão linda com o poder do perdão que só há no nosso Deus, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus tem cura para a tua vida, restauração para a tua alma, para as tuas lembranças, para as tuas emoções. Mas você precisa confiar em Jesus e você precisa estar pronto a perdoar. Deus jamais desejou que nós fôssemos feridos como fomos, que nós passássemos por situações que passamos, que nós pecássemos em áreas que pecamos na nossa vida. Mesmo não conhecendo o Senhor, Ele nos conhecia. A Bíblia diz que Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe. Ele nos deu um nome e um sobrenome, ainda que a gente não o conhecesse. O nosso Deus tem planos para nós. Ele nunca quis que a gente passasse por aquilo que passou. E muitos se perguntam, por que Ele não fez alguma coisa? Por que Ele não agiu? A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. A culpa é dos nossos pais, é dos nossos antepassados. Porque todos nós demos as costas para Deus até o momento que estamos vivendo. Até o momento que decidimos servir a Jesus, abrir o nosso coração para uma transformação que Ele tem para nós. A culpa é nossa. Os nossos pais talvez também ouviram do Evangelho, mas se não deram ouvidos, o que fazer? Estávamos nas mãos dos demônios, das trevas, envolvidos com tantas coisas fora da vontade de Deus. A consequência de tudo que temos passado é o nosso afastamento do Senhor. E a cura está em nós voltarmos para Ele, nos aproximarmos desse Deus vivo, bom e verdadeiro. Eu quero contar duas experiências minhas, pessoais, para que você possa saber e se preparar para esse momento em que a gente vai estar juntos. E o Espírito Santo vai ministrar no teu coração, porque o nosso Deus tem poder para curar. Eu quero contar que, há muitos anos atrás, quando eu fui ministrado pela primeira vez na minha vida, como você vai ser ministrado nesse final de semana, uma pessoa que ainda hoje é uma referência no Evangelho da nossa nação, estava ministrando. E quando essa amada irmã estava ministrando no poder do Espírito Santo, ela tocou num ponto que era uma coisa que eu sabia da minha própria história, que foi o momento do meu nascimento. Eu tenho 50, vou fazer 54 anos agora.
Mas, por incrível que pareça, eu não nasci num hospital, eu nasci com uma parteira. Eu nasci na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Embora tivessem maternidades na época, eu lá vou saber por que eu nasci em casa, nasci com uma parteira. Eu conhecia a minha parteira, era uma mulher de Deus. Mas o que eu quero te contar é que desde muito criança, de memória talvez, que eu não tenho, eu não lembro de quando começou isso, sempre que eu ficava muito nervoso quando criança, me faltava ar, eu ficava sem ar, eu ficava ofegante, achando que ia ter um treco. E eu não sabia por que isso. E quando eu estava sendo ministrado em cura interior, em restauração da minha alma, pela primeira vez, aquela senhora ministrou sobre o momento do parto, o momento em que nós viemos a esse mundo, o momento em que respiramos pela primeira vez. E ela, sem saber de nada da minha vida, e eu, no meio de 1.500 pessoas, para você saber que não era algo tão pessoal assim, aquela mulher começou a dizer que Deus estava mostrando Jesus do lado da mãe de uma criança que não conseguia nascer, porque o cordão umbilical dava 2 voltas no pescoço daquela criança. Tinha uma mulher acompanhando aquela senhora, aquela mãe, mas a criança não nascia. Quando ela começou a falar aquilo, o que acontecia é que eu comecei a ficar ofegante. Eu comecei a perder a respiração. Eu estava ali de olhos fechados, todos estavam sendo ministrados, mas eu comecei a passar mal. Achei que ia ter alguma coisa, que eu ia desmaiar, porque eu comecei a ficar com falta de ar. E aquela senhora, no Espírito de Deus, continuou ministrando, dizendo: eu estou vendo Jesus do lado da tua mãe. E Jesus está tirando o cordão umbilical do seu pescoço, porque o diabo não queria que você nascesse. Jesus tirou o cordão umbilical do teu pescoço, porque ele ajudou a tua mãe na hora do teu nascimento, porque você vai ser um pregador da palavra de Deus. Será que tinha alguém ali, entre 1.500 pessoas, que também sofreu como minha mãe sofreu e como eu sofri naquele momento, naquele parto? Eu era uma pessoa totalmente indefesa, eu não tenho memórias disso. Talvez uma lembrança, um marco na minha alma apenas. Estava registrado daquele momento tão difícil, em que eu queria nascer, eu precisava nascer, mas não conseguia. Quase morremos, minha mãe e eu. Eu quero te contar que eu não tenho explicação para isso também. Na minha infância, houve vários momentos em que eu tive dificuldades de relacionamento com a minha mãe. Quem que tem problema com a mãe? E eu lá podia imaginar que uma situação em que ela e eu sofremos, em que os dois foram vítimas, o diabo quis colocar ali uma marca para me separar de alguém tão importante. Eu quero te dizer que o Senhor restaurou tudo no meu relacionamento com a minha mamãe. Eu quero dizer que quando eu vou visitar minha mãe, dizem lá na casa dos meus pais, das minhas irmãs, que quando eu chego em casa parece que o sol, né? Minha mãe diz assim: parece que o sol chegou em casa. É uma referência de brincadeira para dizer que ela está feliz quando eu estou presente com ela, e é assim que eu me sinto também, porque o nosso Deus tem poder para curar, para nos libertar, para nos restaurar. Ele é o único que tem poder de voltar nos momentos mais difíceis da nossa história, para que ali possa nos curar, para que ali possa nos libertar. Ali eu não precisei perdoar ninguém, talvez pedir perdão a Deus por, de forma incompreensível, manter uma dificuldade de relacionamentos com a minha própria mãe. Sim, eu já pedi perdão para minha mamãe, mas eu fui liberto por Jesus Cristo, porque o diabo quis me matar, quis me destruir, mas o Senhor me deu vida, vida em abundância. E é isso que eu quero compartilhar contigo. O último testemunho, porque esse vídeo já está longo demais, para preparar o teu coração para aquilo que o Espírito Santo vai fazer conosco, em nome de Jesus, nesse sábado, quando nós estivermos juntos, sendo expostos à presença de Deus. Aconteceu nessa mesma ministração que eu acabei de te contar. A experiência que eu tive com restauração foi marcante, foi para mudar a minha história. Essa mesma irmã continuou ministrando, e houve um momento em que ela falou a idade de 15 anos, ela estava ministrando assim, ela ia falando a idade das pessoas e coisas que o Espírito mostrava que tinham acontecido na vida de pessoas, né? E quando ela falou a palavra 15 anos, eu não tenho explicação. Eu lembro da voz dessa amada irmã falando essa palavra, 15 anos. E quando ela falou, eu não sei o que aconteceu, eu devo ter apagado,
não foi hipnose, porque isso não é de Deus. Eu sei que eu dormi profundo. Eu não sei se eu ronquei, se eu babei, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu acordei com a voz dessa mesma irmã, dizendo 28 anos. Quando ela falou a palavra 28 anos, eu acordei assustado. Eu abri os olhos, mas eu percebi que todos ainda estavam com os olhos fechados, estavam sendo ministrados. Talvez aquela irmã deve ter olhado para mim e deve ter até rido, porque vai saber lá o que eu fiz dormindo. Eu sei que eu dormi profundo. Eu não sabia se era cansaço, que vergonha, o que estava acontecendo. Mas eu escutei a voz audível do nosso Deus dizendo para mim: Paulo, o tempo que você teve longe de mim, eu não me lembro mais. Por que eu me emociono? Porque dos 15 aos 28 anos, durante 13 anos da minha vida, eu estive longe do relacionamento na igreja. Eu posso dizer que eu nunca conheci Jesus de verdade. Até 28 anos, quando recém-casado, eu tive uma experiência pessoal com Deus. Mas o fato de frequentar a igreja, de estar com os irmãos, de ler a Bíblia, de cantar, eu sempre amei a Deus, eu sempre quis estar com Ele. Mas o nosso Deus falou para mim: o tempo que você esteve longe da minha vida, eu não me lembro mais. Então os pecados que eu cometi, as coisas horrorosas em que eu me envolvi, não existem mais diante de Deus. Ele me perdoou de verdade. Eu fui de verdade livre, curado, liberto. Que Deus lindo é esse? Que se fez algo assim comigo, o que pode fazer contigo? Então, no nome de Jesus, abra o teu coração, que o Senhor possa falar em sonhos contigo nesses dias, que o Senhor possa trazer lembranças, ainda que dolorosas, ainda que difíceis, mas que você possa sentir a sensação poderosa do Criador do Universo, a quem você pode chamar de papai, de aba, de paiê, de papito, ainda que você nunca teve relacionamento assim com alguém de verdade, que você pudesse chamá-lo por um nome carinhoso, amoroso e que te desse segurança, que você possa falar para o nosso Deus: Pai, eu tenho medo de escuro, vamos lá comigo, eu não consigo enfrentar essa situação, se o Senhor não for comigo, eu não consigo vencer isso. O nosso Pai vai te pegar pela mão, e ainda que esteja no vale da sombra e da morte, Ele vai andar contigo, e você não vai ter medo algum, porque a vara e o cajado do nosso Senhor, o nosso pastor, o nosso Rei e o nosso Deus, vão te conduzir, vão te guardar e vão te proteger. Que Deus te abençoe.